Gente, vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra fritar o meu peixe. O que eu faço primeiro? Tem gente que usa farinha de milho, tem gente que usa farinha branca, tem gente que usa farinha de trigo, né? Eu não uso nada desses três, gente. Eu gosto de usar a farinha de rosca. E aqui está ela, minha farinha de rosca, ó. O que é que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou colocar aqui no meu prato. Uma vasilha que seja um pouco mais aberta, pode ter até mais aberta que essa. Então, eu venho aqui com o meu peixinho, gente, ó. E fico, ó, pressionando ele. Viro pro outro lado. E assim, ó, vou pressionando ele até que ele fique bem enfarinhado mesmo assim, ó. Então, gente, esse peixinho, ele não vai grudar na minha caçarola. Ele não vai ficar ressecado. Ele vai ficar crocantezinho por fora e molhadinho por dentro, porque ele vai reter a águazinha dele, ficar lá dentro, ó. Então ele não fica seco. Então é por isso que eu gosto de usar a farinha de rosca. Então nesse pontinho aqui, ó, ele já tá pronto para ir para fritura. Vou reservar ele aqui nessa vasilhinha. Vou usar aqui botar o outro, né? Porque aqui eu botei dois, o outro é um filé, gente. Mas mesmo assim, eu prefiro assim do que o filé. Então, vou colocar aqui o filé também. É o de tilápia, ó. Também. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento, gente. Vou aqui fazer com que ele fique bem moladinho, né? Todo enfarinhado. E assim, o meu peixe, quando eu botar ele pra fritura, ele vai ficar molhadinho por dentro e crocantezinho por fora. Que essa é a função da farinha, né? Já a farinha de milho, eu acho ela muito grosseira. E a farinha aquela outra farinha branca, ela queima muito rápido. E a farinha de milho ou a farinha de trigo, ela é muito fininha. Aí eu não gosto de usar ela não. Por isso que eu prefiro a farinha de rosca, gente. Então tá aí, ó. Ou a farinha de rosca ou a farinha pão, porque ela é bem grossinha também. Mas eu prefiro a farinha de rosca, ela nem é grossa e nem é fina demais. Então tá aqui num ponto excelente. E agora eu vou deixar aqui meus pedacinhos de peixe, né? E vou pra fritura. E vocês, o que é que vocês usam para fritar o peixe de vocês? É ruim quando você bota para fritar, quando você vai tirar, fica o pedaço do peixe, quebra todo. A gente não vai comer inteiro, né, minha gente? Mas é bom quando fica bem douradinho, bem bonitinho, né? E agora eu vou levar para fritura. Então, gente, meu peixinho já tá frito. Olha a crocância que ficou esse peixe. Tá vendo aqui, ó? Ó o filezinho, que é mais difícil de assar, porque ele pode quebrar, porque ele é fininho, né, gente? Só o filé. Mas olha aqui, ó, a crocância do peixe, bem inteirinho, ó. Tá vendo aqui? É isso, gente. E é assim que eu frito meu peixe. Nada de outra farinha. Me apaixonei por essa.